Olá, bom dia, turma 222 do Colégio Santa Marta. A gente começa mais uma aula, hoje, sexta-feira, último dia da semana, um dia ensolarado, último dia do mês de julho. A gente já está terminando julho, então começando agosto. Meu cabelo está todo espetado, parece um porco-espinho. Então, Bom dia, senhor. bom dia, sejam bem-vindos. A gente vai dar sequência aos nossos estudos, né? A gente vai começar, na verdade, terminar o período que a gente viu ali do processo de independência. Então, vamos deixar o Brasil independente hoje e depois da sua independência, então, a gente vai começar um novo capítulo. E esse capítulo a gente vai começar lá no mês de agosto, segunda-feira. Então, nossa próxima aula, onde a gente começa a discutir a era, né, da Revolução Francesa, a era napoleônica. Então, a gente vai para a França, a gente vai para o velho continente, tentar entender aí o que motivou essas mudanças todas ocorridas no planeta, principalmente no Brasil. Então, a gente continua falando de Brasil hoje, mas antes de falar de Brasil, antes de falar sobre essas transformações ocorridas aqui no Brasil, eu queria saber de vocês, gurizada, o seguinte: existe aí por parte de vocês alguma dúvida daquilo que a gente já viu até aqui? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de levantar contribuir com alguma coisa que de repente eu não falei, né? Algum apontamento? Fique à vontade, a gente tem esse momento agora justamente para isso, né? Para ver o que a gente não viu, se tem alguma dúvida em relação ao capítulo 17, que é esse capítulo que a gente trabalhou, né, durante esse período do processo de independência do Brasil. E aí, temos alguma dúvida? Tudo bem para vocês? Posso continuar, então? Então, vamos lá. Eu vou continuar, então, os nossos estudos. Vou continuar do ponto que a gente parou, né? Que é justamente falando sobre as transformações ocorridas no Brasil. A gente viu que a vinda da coroa portuguesa e também de todo o aparato de nobres portugueses para o Brasil, isso modificou demais a imagem que o país, né? As características culturais, inclusive, do Brasil. A gente viu que algumas coisas, como os próprios costumes do colono brasileiro, né, do povo brasileiro, vai mudar, né? Porque os costumes que vão ser trazidos pelos europeus, como roupa, como estilo de vida, né, como a arquitetura das casas, como os títulos de conde, visconde, duque, arquiduque, a gente viu que todas essas transformações elas vão ser importantes para que essa a nova configuração do Brasil se estabeleça. E para isso, então, eu vou pedir a vocês, né, a licença para mostrar aqui que o Brasil, então, vai ter essas mudanças. Vamos nessa. Opa, não tá. Deixa eu interromper, vou fazer de novo. Bot. Agora sim. Estão enxergando aí, né? Então, as realizações de Dom Pedro, né? De Dom João, perdão, de Dom João. Né? Dom João, então, o rei de Portugal, muito malandro, muito esperto, chegou pela Bahia, chegou por Salvador, para amenizar as relações ali com a população baiana, principalmente, né, pela revolução que houve na Bahia, uma revolta lá chamada Revolta dos Alfaiates. Então, ele começa a realizar algumas coisas importantes. Entre as coisas importantes que ele realiza, ele coloca ali, né, a produção de manufaturas. Ó, de agora em diante, pode-se produzir tranquilamente roupa, pode-se produzir móveis, pode produzir ferramentas, móveis, utensílios, qualquer coisa no Brasil. Só que tem um problema. Para a produção no Brasil ocorrer, não poderia ter uma concorrência tão desleal com os produtos ingleses. E aí a gente vai aqui para os tratados de 1810, né? Esses tratados com a Inglaterra são tratados que estabelecem a entrada de produtos ingleses no Brasil sem imposto. E isso tinha um propósito, isso era um pagamento de Portugal, o pagamento que Portugal fazia, uma forma de Portugal poder pagar, né, todas as dívidas que tem com os ingleses.
Que dívidas são essas? O trânsito, né? O traslado de Portugal para o Brasil, a defesa do território português. Então, os ingleses estão protegendo o território português lá na Europa dos franceses. Estão tentando empurrar os franceses embora. Né? Transformaram Portugal num protetorado inglês. Né? E isso tem um custo. Né? O custo é justamente isso. São os tratados de comércio e navegação, os tratados alfandegários, e ainda com uma promessa de acabar com a escravidão no Brasil. Então, a realização de Dom Pedro, a permissão de produção de manufaturas, que não vai dar em nada, né? Porque ninguém vai ser bobo de fazer roupa e a sua roupa ser mais cara que a roupa inglesa. Então, isso vai gerar um costume de que tudo que é importado é melhor do que aquilo que é nacional. Academia militar. É importante um Estado ter uma academia militar, ter um órgão que se responde pela segurança e pelo que exerça o poder de polícia, né, no Brasil. O Brasil não é mais uma colônia agora. O Brasil agora ele tem o status, né, o status de Estado, porque o rei está morando aqui, está estabelecido aqui. Ele só não é oficial, mas ele tem esse status. Um banco, o Banco do Brasil, o banco mais antigo do país, que foi criado pelo rei de Portugal justamente para estabelecer relações monetárias, financeiras, empréstimos, né? Estabelecer uma moeda padrão que vai circular no Império agora, né? Que vai circular no Estado, que agora não é mais uma colônia simples, é aquilo que a gente vinha falando. Uma imprensa que represente a realeza. Então vai ser criado todo um sistema de imprensa régia, com jornais saindo todos os dias, por isso que a gente chama jornal de periódico, né? Então, os jornais vão ser impressos com notícias do Império, com notícias internacionais. Apesar de poucas pessoas saberem ler, essas notícias vão ser lidas também para as pessoas. E vai se criando o costume de comprar o jornal para estar por dentro das notícias. Não esqueçam que, neste momento, a gente não tem meios de comunicação como rádio, televisão, muito menos, né, internet, celular. Então, tudo era pelo livro, tudo era pelo folhetim, tudo era pelo periódico, pelo jornal. Biblioteca Real, né? Então, muitas obras foram trazidas pelas famílias, e a Biblioteca Real, então, do Rio de Janeiro vai ser fantástica, com obras, né, únicas, europeias, que vão acabar trazidas para cá. Uma escola de medicina, que vai se tornar uma faculdade de medicina mais adiante na Bahia e no Rio de Janeiro. O Real Teatro de São João, né, porque para satisfazer, né, justamente essa necessidade, é uma necessidade nobre, né, de ir ao teatro. O Jardim Botânico, que vão ter espécies aí de plantas, né, de vegetação do mundo todo. Então, a inserção de muitas plantas exóticas no Brasil. Esse jardim é lindíssimo no Rio de Janeiro. Enfim, todas essas consequências vão gerar mudanças de costumes, né, que são costumes importados da Europa, que vai ser estabelecido pelo Rio de Janeiro. Nós vamos ter também alto custo de vida. O Brasil, então, as pessoas vão ter um custo de vida mais elevado. Por quê? Ora, porque elas vão ter que comprar uma roupa para competir com a roupa do nobre português que está morando no Rio de Janeiro agora. Elas vão ter que ter um sapato, né? Um sapato tão chique, ou um ou dois ou três sapatos. Eu vou ter que comprar um vestido diferente para cada semana ou para cada... Enfim, eu tenho um custo de vida mais elevado justamente por uma mudança de costume, né? Uma mudança cultural da população brasileira. Eu vou ter que ter um, dois, três chapéus, né? Eu vou ter que ter uma roupa para ir na missa, eu vou ter que ter uma roupa para ir... Eu me lembro que quando eu era pequeno, que eu tinha... A mãe fazia... Eu disse, essa aqui é a tua roupa de sair. Então a gente não era muito bem de grana, então a gente tinha a roupa de sair e a roupa de ficar em casa, né? Hoje em dia, eu não vou ficar dividindo a roupa de sair para de ficar em casa ou de ir trabalhar. A minha roupa é a mesma e eu vou em qualquer lugar com ela. Se eu vou estar vivo amanhã, então eu uso a minha roupa. É uma coisa da cabeça da minha mãe, mas eu acho que muitas mães usaram essa tática, né? Eu tinha que ter a roupa para sair, né? Enfim.
Então, a criação de cargos públicos, por que isso? Ah, tem alguém querendo entrar aqui, só um pouquinho. Cauã está entrando. O que são os cargos públicos, gurizada? Os cargos públicos, né, eles servem, e aí nós falamos, não sei se a gente falou sobre isso na aula passada, né, eles são desenvolvidos, eles são desempenhados por funcionários públicos. Existe todo um estereótipo sobre o funcionário público, que ele é um vagabundo, que ele não faz nada e tal, e tal, e tal. Isso, na verdade, é uma construção também, porque todos os nobres que vieram para o Brasil, que ganhavam a sua vida lá, justamente porque tinham terras, porque tinham status, tinham nome, eram duques, arquiduques e tal, quando chegam aqui, eles vão ter que ter uma fonte de renda. E qual vai ser a fonte de renda deles? Eles vão ser incorporados como funcionários públicos e não vão fazer nada para tal. Então, essa coisa de termos funcionários públicos fantasmas nasce no Rio de Janeiro, justamente porque são todos esses nobres empregados para terem uma fonte de renda, porque eles não trabalhavam. Aliás, o trabalho para os portugueses é algo inimaginável, né? Eles acreditam que o trabalho é algo que mancha a honra de uma pessoa. Trabalho é coisa para escravo, trabalho é coisa para pessoa medíocre. Né? Então, essa era a ideia dos portugueses, principalmente da nobreza portuguesa, em relação ao trabalho. A própria palavra trabalho vem de trapilho, que é uma espécie de instrumento de tortura, né, de 3 pontas. Enfim, a distribuição dos títulos nobiliárquicos, o que significa isso? Nobres europeus eram nobres porque tinham a sua família, era a tradição, né? Vinham de uma região, da região X, da região Y, e traziam consigo a nobreza porque eram donos de terra, né? Traziam esse título. Aqui no Brasil não tem isso aí, porque todo mundo que está aqui é colono. Então, para que o governo português, para que eles tivessem uma renda, eles começam a vender. Olha só, a realeza portuguesa tem uma grande ideia. Vamos vender títulos. Vamos vender título de visconde, título de duque, título de barão, título... Vamos vender. Tem gente com dinheiro aqui, tem colono que tem dinheiro, esses caras vão comprar, né? E para que eles vão comprar isso? Para pertencerem à nata da sociedade brasileira, para pertencerem a um núcleo muito pequeno de nobres brasileiros. Então, por isso, nós vamos ter o Barão do Mauá, né? Nós vamos ter o Duque de não sei da onde, a Baronesa da Gravataí, e assim por diante. São pessoas ricas de determinadas regiões do Brasil que vão comprar estes títulos nobiliárquicos, esses títulos, a venda desses títulos vai servir para financiar os custos do império, né, aqui no Brasil, certo? Então, e eles também vão dar apoio como proprietários rurais para o governo do rei, né, Dom João aqui no Brasil, certo? Então, aumento de impostos para financiar essas despesas também da corte, então as pessoas vão começar a pagar mais imposto, enfim, todas essas são consequências da instalação da corte no Brasil. Em 1815 ocorre, então, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Né? Então, vejam bem, o Brasil é legitimado corte, é legitimado reino. Isso é importante para o Brasil? Pô, isso é muito importante. Isso é um grande passo para o Brasil se tornar independente de Portugal, ter autonomia. Quando o Brasil é elevado a reino, o Brasil tem um outro status do mundo. Isso é importante, a elite brasileira vai gostar muito disso. Né? Porque eles vão começar, então, a se estabelecer uma relação quase que igual com os outros países do continente e os países europeus. Então, o Congresso de Viena vai legitimar isso. Né? Lembrando que o Congresso de Viena ele é responsável, então, por estabelecer um papel muito parecido com o que nós temos da ONU hoje. Tá? Em 1816, uma missão artística vem para o Rio de Janeiro, vários artistas vão chegar no Rio, essa missão artística vem, obviamente, da Europa, e vão estabelecer ali um mundo de transformações no mundo artístico, no mundo da urbanização, no mundo da arquitetura. Né? O Rio de Janeiro, então, vai
receber pintores, arquitetos, escultores, o que vai dar uma certa vida para a cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil. Em termos de política externa, o Brasil, então, com a invasão de Portugal pelos franceses, o que o Brasil vai fazer? Vai invadir as Guianas francesas aqui, que fica lá em cima, né? Lá em cima é bom, né? Mas que fica bem no norte do nosso continente. Então, as Guianas francesas vão ser invadidas pelo Brasil como forma de retaliação, né, à invasão de Portugal pelas tropas francesas. Depois ela é devolvida, né? 10 anos depois ela é devolvida, em 1817. E por que ela vai ser devolvida em 1817? Ora, porque Portugal vai ser reconquistado. Então, quando Portugal for reconquistado, em 1817, as Guianas vão ser devolvidas para a França, né? Como uma forma também, vocês desocuparam lá, a gente está desocupando aqui também. Tá? Então, em 1816, também vai ocorrer a invasão ali, a anexação do território uruguaio, que é conhecido como província Cisplatina, né? Província que está lá no Prata, na região do Prata, que fica bem ao sul do Brasil, então aqui do lado do Rio Grande do Sul, né? Em 1828, então, essa região, que é o Uruguai, vai se tornar independente de Portugal e vai ser, inclusive, independente da Argentina. Então, vai ser um Estado, né, independente. A Revolução Liberal do Porto foi outra revolução que vai dar um bafo na nuca de Dom João. E por que vai dar um bafo na nuca de Dom João? Bom, o que foi a Revolução do Porto? Porto da onde, professor? Eu estou falando da cidade do Porto, que é a segunda maior cidade, a mais importante economicamente falando, também populacionalmente, né? Falando da Europa, de Portugal. Né? A primeira cidade, a mais importante de Portugal, é a capital, que todo mundo conhece, que é Lisboa. Né? Todo mundo já ouviu falar, Lisboa. A segunda cidade mais importante em Portugal é a cidade do Porto. A cidade do Porto fica mais ao norte de Portugal, né? É uma cidadezinha que tem muita indústria, então tem indústria de produção de vinho, né? Tem indústria de produção de azeite de oliva, né? De olivas. Então tem muito comércio também, tem muito comércio de peixe, né? Um peixe muito famoso que a gente come, né? Principalmente na Páscoa, que é como é que é o nome? Me ajudem aí. Aquele que é salgado é o bacalhau, né? Então, nós temos ali uma vida econômica muito ativa. E o que acontece? Desde 1817, Portugal fica sendo dominada por quem? Pelos ingleses. Então, os ingleses expulsam os franceses do território português e os ingleses ficam lá, cobrando imposto dos portugueses, ficam governando Portugal, porque o rei de Portugal não está em Portugal. Onde anda o rei de Portugal? O rei de Portugal está no Brasil. E mais, olha só, o rei de Portugal está no Brasil e o Brasil não é mais uma colônia. O Brasil é um reino anexado a Algarve e Portugal. Então, vejam, o rei de Portugal está reinando no reino do Brasil. Cara, os portugueses, a burguesia portuguesa vai ficar pé da vida. Eles vão pensar o seguinte, cara, só um pouquinho. Nós estamos aqui em Portugal. Nós somos portugueses, velho. Como é que o nosso rei está governando Portugal lá do Brasil? E mais, por que eu tenho que pagar imposto para o inglês? Os ingleses estavam, obviamente, lucrando sobre os portugueses. Os portugueses, então, fizeram uma revolução lá no Porto, liberal, né? Liberal porque queriam liberdade econômica, queriam acabar com esta política inglesa, e eles vão fazer o seguinte, ó. Se vocês não voltarem aí do Brasil, a família inteira, o João, né, o Pedro,
né, a mãe de João, todo mundo voltar para Portugal, se vocês não se o reino não voltar para Portugal, se a família real não voltar, a gente vai tomar conta de Portugal. A gente vai fazer uma revolução e vamos dominar Portugal, porque os ingleses estão aqui nos sacaneando. Então, a família resolve fazer o seguinte: volta Dom João para assumir Portugal e deixa o seu filho no Brasil, que é o Pedro. Então, a liderança da burguesia portuguesa promove essa revolução, considerada a Revolução Liberal do Porto, que quer o retorno da família real e quer mais. Olha só o que eles querem. Eles querem que o Brasil volte a ser uma colônia. Eles querem uma recolonização, volta do monopólio português sobre o Brasil. Será que isso vai ser possível? Será que a elite do Brasil, que já conseguiu, já sentiu o gostinho de ser uma elite independente, né? Uma elite que usa roupa famosa, né? Uma elite que já tem um certo nível, será que eles vão querer voltar a ser colônia? A voltar a pagar impostos por pacto colonial? Será? 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 Então aí, gurizada, estabeleceu-se uma crise. Que crise é essa? Dom João VI volta para Portugal. O Dom Pedro fica, Dom Pedro assume aqui como príncipe que vai reger o Brasil. E aí se estabeleceu uma crise. Por quê? Porque Dom Pedro vai levar uma pressão muito grande da elite brasileira e, de certa maneira, uma parcela do povo brasileiro, das cidades, para que o Dom Pedro faça a independência do Brasil. Torne o Brasil independente de Portugal. Porque o Brasil não pode voltar a ser o quê? Não pode voltar a ser colônia de Portugal. Certo? Então, as cortes portuguesas, o parlamento português, pessoal, eles tentam recolonizar o Brasil, exigem a volta de Dom Pedro também para Portugal. Então, eles querem que Dom Pedro volte. E aí, Dom Pedro, num ato muito inspirado, né, e muito pressionado pela elite nacional, Dom Pedro resolve ficar no Brasil e isso vai ser importantíssimo para o Brasil, os passos para o Brasil se tornar um país independente. Tá? Então, corríamos o risco de voltarmos a ser uma colônia de Portugal, mas aí o rei, então, foi convencido, né, através, obviamente, de uma grande parcela da elite brasileira, mas também era uma vontade do povo brasileiro, das cidades, o povo que era livre, né? Porque o escravo não estava sendo pensado nessa época, né? O escravo não era nem cogitado nessa época. Para ele, tanto fazia ser escravo num país independente ou num país que é colônia, ou numa colônia, né, velho? Para ele ia ser escravo igual. Agora, a elite e a camada média social que estavam livres, esses sim queriam, né, a independência do Brasil. Era um passo importante. Então, as elites coloniais brasileiras se aproximam de Dom Pedro. Dom Pedro, então, anuncia a permanência no Brasil e, de fato, o Brasil começa aí a caminhada para o processo de independência do Brasil. Certo? Então, em maio de 1822, nós vamos ter um outro momento importante, que é o momento do Cumpra-se. O que é isso? O momento do Cumpra-se foi um momento onde Dom Pedro disse o seguinte: todas as ordens que vierem de Portugal, para que sejam cumpridas, porque Portugal quer, tem que passar por mim primeiro, e eu vou dizer se nós vamos cumprir ou não. Isso era o decreto do Cumpra-se. Por quê? Porque ele estava mostrando para o seu pai, o Dom João, que aqui na regência dele, ele iria decidir e não o pai. Para ver o que era melhor para o Brasil e o que era melhor para Portugal. Então, ele iria decidir isso. Então, isso é um passo importante lá em maio
maio, no mês 5, né, para que Dom Pedro, então, estabelecesse, olha, a gente vai começar a pensar numa independência. E aí ele convoca uma série de membros da elite que vão escrever uma constituição. E aí eu pergunto para vocês, eu vou desabilitar aqui, interromper o compartilhamento e perguntar para vocês. Por que é importante uma constituição? Alguém poderia me dizer qual é a importância de uma constituição? Para poder limitar, né? Limitar os poderes, no caso da monarquia, para poder botar leis fixas, né? Leis fixas para limitar, para não, para prevenir abusos, esse tipo de coisa assim. Muito bem. Então, olha só, uma constituição, ela serve para estabelecer a regra do jogo. Né? O que significa a regra do jogo? Estabelecer o que pode e o que não pode dentro de um país. Né? Estabelecer a regra do jogo significa dizer que dentro da existência de todas essas, digamos assim, da existência de todas as regras, o que vale e o que não vale. Isso é importante, porque senão fica que nem jogar com criança, né? Brincar com criança, fazer um joguinho com criança, né? Ela fica mudando a regra do jogo quando ela está perdendo. Já viram isso? Então, tu vai jogar vai jogar Uno, sei lá, vai jogar carta com criança, ela vê que ela está perdendo, ela começa, não, mas não é assim, era assim que agora vai ser assim. Então, por que ela faz isso? Porque ela está perdendo. Né? Então, quando tu estabelece um conjunto de leis, tu estabelece o que pode e o que não pode. Inclusive, olha só o que eu vou dizer, inclusive para quem governa. Vocês concordam comigo que uma Constituição também coloca quem governa dentro, né, das obrigações de um Estado? Ou seja, a lei vale para mim, vale para o Vitor, vale para o João, vale para a Virginie e vale para o Jair Bolsonaro. Concordam comigo? Dentro Sim. das leis do Brasil, todo mundo está sujeito ao que vale e o que não vale, inclusive o presidente. O presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Executivo. Todo mundo responde pela Constituição. Bom, então é importante ter Constituição? Muito importante. Agora, olhem só, quando o Dom Pedro convoca os membros da elite brasileira para escrever a Constituição, pergunto a você, será que eles vão escrever uma Constituição que favoreça o rei ou que favoreça a elite? Provavelmente vai ser para favorecer eles, talvez. Provavelmente vai ser mais Claro, ninguém vai escrever uma Constituição onde eu vou desfavorecer a mim mesmo que escrevi. Não, é óbvio que não. E aí, olhem só a grande sacanagem, né? Quando os caras escrevem a Constituição, eles colocam ali na Constituição que muitas das questões que referem-se à elite brasileira, né, sejam contempladas, né, que elas sejam favorecidas. E essa Constituição vai ter um apelido, vai se chamar Constituição da Mandioca, porque ela é uma Constituição que ela está enterrada na terra brasileira, quer dizer, ela vai favorecer os brasileiros. Então, em 7 de novembro de 1922, antes mesmo da Constituição ser aprovada, após receber o ultimato de Portugal, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. E eu queria que vocês observassem comigo aqui essa imagem. Estão enxergando a imagem aqui? É um quadro pintado por Pedro Américo. Essa imagem ela é uma imagem da independência do Brasil, pintado por Pedro Américo, bem depois da independência, né? É uma imagem que está lá no Palácio está lá em Petrópolis, se eu não me engano, ou no arquivo público, no arquivo municipal,
do Museu Nacional. Essa imagem tem ao centro dela, Dom Pedro, com a espada em riste, provavelmente dizendo a famosa frase, né? Qual é a frase mesmo? Que aparece nos livros de história até hoje. Tem alguém aí? Ô, pessoal, me ajudem, por favor. Ô, pessoal, tem alguém aí? A independência ou morte? Olha só, gente, eu nunca me importei se vocês não abrem as câmeras de vocês. Eu nunca me importei se vocês não participam da minha aula. Eu nunca me importei. Agora, eu tô na frente de um computador. Se vocês não participam quando eu pergunto, fica muito ruim, porque eu não sei se eu estou falando com alguém ou se eu estou falando sozinho aqui no meu quarto, né, meu? Não precisava dar esse pito em vocês aqui, né? Porque é sacanagem. Pô, vocês estão em casa. Custa responder para mim? Se vocês não estão me escutando, porque provavelmente tem muita gente que não esteja me escutando, o problema também não é meu. O problema é teu. Quem não está querendo aprender é tu. Então, eu não posso fazer nada. Agora, pô, brincadeira. Então, nós vamos continuar aqui. Em dezembro de 22, Pedro, então, é coroado, Dom Pedro I, no Brasil. A dependência econômica continua, quer dizer, o Brasil torna-se independente, mas ele não torna-se independente financeiramente. Financeiramente, a gente deve muito para os ingleses. Então, o que aconteceu? Continuamos com latifúndio, que é grande propriedade rural na mão de poucas pessoas, continuamos sendo agroexportadores, continuamos fazendo o seguinte, plantando apenas uma coisa só, então a monocultura, não há diversificação da nossa economia. O Brasil continua com um modelo escravista, sem participação popular nenhuma. Quer dizer, será que a independência do Brasil trouxe muitas modificações? Não trouxe, está tudo aqui, ó. Não trouxe, sem participação popular. A independência, ela é uma aliança dos interesses portugueses, né, dos interesses, perdão, da elite brasileira com o rei. E aí nós temos aqui a seguinte situação. A situação que é a situação do primeiro reinado, né? Então, a gente vai ter muitas revoltas, as cisplatinas, já falamos, e o reconhecimento da independência. Estão enxergando isso que eu estou colocando aqui, pessoal? Eu não, senhor, tá tudo preto. Pra mim tá Eu tudo também preto. não, senhor. Tá, vou tentar aqui compartilhar agora. E agora? Agora deu. Agora sim. Beleza. Então, Sim. ó, para que o Brasil se torne independente, ele precisava ser reconhecido internacionalmente. E olha que malandragem, né? O primeiro país a reconhecer o Brasil independente foi os Estados Unidos, em 1824. É o primeiro país que vai dizer: o Brasil é independente. Ponto. Por quê? Olha, porque os americanos são legais. Não, porque os americanos, eles têm a doutrina da América para os americanos. Eles queriam mais mercados. Está aqui, ó. Doutrina Monroe, América para os americanos. Eles queriam mais mercados. Eles queriam vender mais os seus produtos. Então, os Estados Unidos têm total interesse na independência do Brasil. O segundo país a reconhecer que o Brasil é independente é o próprio dono do país, né? Que é Portugal. E aí tu pode pensar assim, que legal, Portugal reconheceu. Tudo tem um preço na vida. Sabe o que o Brasil vai ter que fazer? Vai ter que indenizar Portugal em 2 milhões de libras. Cara, isso é dinheiro para mais de metro. É muita grana, muita grana. O Brasil vai ter que pagar. O Brasil tem esse dinheiro? Não tem esse dinheiro. E aí vem a terceira sacanagem. O Brasil vai buscar esse dinheiro emprestado com quem? Com a Inglaterra. Olha só, o Brasil pega 2 milhões de libras e paga Portugal para que Portugal reconheça a independência do Brasil. E aí a Inglaterra também vai reconhecer a independência do Brasil. Em outras palavras, o Brasil vai ficar completamente dependente financeiramente dos ingleses. O Brasil vai ser um
cachorrinho da Inglaterra, porque vai dever muito, vai ter que pagar para os ingleses. Então, aqui, os tratados de renovação, os tratados de privilégio, a dependência econômica, empréstimos, né, impostos, tudo isso vai ser dos ingleses. Então, os ingleses vão ser os donos do Brasil, apesar de nós termos um rei, né, que vai tentar governar o Brasil. Então, a Constituição da Mandioca, em 1823, o rei vai rasgar a Constituição, vai dizer essa Constituição aqui, que privilegia, né, a elite brasileira, não pode funcionar. O voto era censitário, né? O voto censitário significa que as pessoas que tivessem dinheiro podiam votar. E aí o Brasil, então, vai ter uma Constituição entregue por Dom Pedro. E aí eu vou pedir o seguinte: Dom Pedro rasga a Constituição da Mandioca e diz: a Constituição é essa. Em 1824, Dom Pedro outorga uma Constituição no Brasil e ele coloca nessa Constituição que ele tem plenos poderes. Ele tem o poder moderador. Então nós temos 3 poderes, né, que a gente estudou. Até hoje nós temos executivo, legislativo e judiciário. Dom Pedro coloca um 4º poder, chamado de moderador, o poder que controla os outros, todos os poderes. Então, o Brasil se torna um país independente, uma monarquia constitucional, hereditária, quer dizer, o filho de Dom Pedro vai ser o próximo rei. O catolicismo é a religião oficial e a igreja do Estado, a igreja e o Estado brasileiro estão atrelados. A igreja e o Estado são uma coisa só. Certo, pessoal? Então, sobre este Estado, o primeiro reinado, a gente vai ver nas aulas seguintes, mas o que eu queria dizer a vocês hoje está dito, que é a independência do Brasil. E perceber que a independência do Brasil, ela não gerou mudanças na estrutura social e econômica do país. Pelo contrário, ela só estabeleceu os padrões que existem, né, que existiam antes, agora vão existir nesse país independente. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Então, por favor, já, capítulo 18, pode ler, pode fichar, e a gente vai começar a entender o que ocorre no mundo neste século que é muito importante, que é o século XIX. Muitas transformações vão ocorrer por aí. Tá legal? Obrigado pela audiência de todos. Tenham todos um final de semana excelente. Se cuidem e até segunda. Tchau. Tchau, senhor. Bom fim de semana. Tchau, senhor. Tchau. Tchau, senhor. Tchau. Bom fim de semana.